de que tanto se jacta o homem moderno não ocasionaram aumento dos níveis de respeitabilidade, afetividade e compreensão entre os seres humanos. A partir dessa constatação, procuraremos demonstrar a necessidade de encontrar caminhos possíveis de ampliação de reflexões e entendimentos. Bem, ampliando essas definições, o significado que atribuímos aqui à palavra esclarecimento não deve ser confundido com a acepção corrente do mesmo vocábulo, visto que, no solo do senso comum, já se fincaram raízes que limitam sua expressão à ideia reduzida de explicação ou elucidação no concernente a algum tema ou estudo. Contudo, no sentido espiritual, esclarecimento indica, antes de mais nada, a consequência de uma atitude de aprimoramento que proporciona aos indivíduos cultivar conscientemente os valores humanos. A pessoa esclarecida é aquela que tem sua consciência de tal maneira desenvolvida por meio de reflexões, constatações e experiências que, para ela, os desafios e contrariedades com que se depara no transcurso da vida não constituem barreiras intransponíveis, castigos ou inutilidades, mas oportunidades de aprimoramento e ampliação de horizontes. Portanto, para que avancemos em nossos estudos e análises em conjunto, o conceito de esclarecimento, bem como o de conhecimento, deve ultrapassar os condicionalismos acadêmicos e a ideia limitadora de simples reunião e justaposição de informações e subsídios intelectuais. O indivíduo esclarecido não despreza a cultura nem o conhecimento, mas, muito pelo contrário, tem por eles grande apreço. É precisamente por esse motivo que os unifica e os sintetiza com a argamassa da espiritualidade e da alegria, distinguindo-se por sua conduta jovial, ética e valorosa. Alcançando o esclarecimento. Verdade é que, com retidão de caráter, amor ao próximo, sinceridade de propósitos e olhos voltados para o cumprimento dos deveres, todos estarão trilhando a senda que conduz ao esclarecimento. É igualmente verdade que, ao longo desse caminho, vamos nos tornando cada vez mais conscientes de que podemos aprofundar nossa relação com nós mesmos e com aqueles que nos cercam à medida que, quando nos dispomos ao diálogo fraterno com nossos semelhantes, eliminamos de nossas estruturas psicológicas os pensamentos preconcebidos e autopunitivos, além do ilusório sentimento de separatividade. É preciso salientar que a virtude da humildade é um pressuposto do esclarecimento. Sem ela, torna-se difícil o reconhecimento de que a forma inadequada com que muitas pessoas agiram no passado estabeleceu os quadros que hoje ensejam lamentação e, não raro, sofrimento. Justamente por isso, é indispensável que a pessoa que busca o esclarecimento assuma de forma constante e tenaz uma atitude autocrítica. Deve compreender que a importante e difícil tarefa de esclarecer-se pode ser fracionada em pequenas etapas administráveis e permeadas pelo esforço diligente e pelo firme propósito de acertar. O primeiro passo é simples. Em vez de lançar-se vigorosa e obstinadamente no trabalho de encarar os grandes problemas existenciais, ou as questões individuais ou sociais de magna relevância, deve-se começar consigo mesmo, reconhecendo imperfeições e esforçando-se em tornar-se cada dia uma pessoa mais compreensiva, disciplinada e receptiva aos valores da espiritualidade. E para concluir, devido à natureza e transcendência, o conceito de esclarecimento, na profundidade em que foi desenvolvido na presente reflexão, não está estabelecido em padrões prefixados, nem se reduz a uma meta a ser alcançada de maneira definitiva. Com efeito, trata-se de todo um processo indispensável para um viver
fecundo e elevado, onde o indivíduo passa a sentir-se seguro para estabilizar e exprimir seus pensamentos e sentimentos. Nenhuma existência reflete uma realidade perfeita e acabada, mas requer um progressivo despertar para a necessidade e, sobretudo, a importância do esclarecimento espiritual, sem o qual a liberdade e a autonomia humana jamais poderão ser alcançadas, de modo que o indivíduo perde, inclusive, sua identidade e razão de ser.